Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui, uma alegria estar aqui com vocês através da TV Candidez e também do nosso canal no YouTube, para podermos rezarmos juntos nesse programa Palavra Viva, podemos ler, meditar essa palavra, para que essa palavra tenha um efeito em nossa vida, em nossa história, e que possamos juntos nos abrir à graça do Espírito, aquilo que o Senhor tem para nos falar nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, iniciando essa 22ª semana do tempo comum. Então eu convido você, meu irmão, a rezar comigo para podermos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar, que o Espírito Santo venha nos capacitar a ouvir a palavra de Deus, a refletir sobre essa palavra de hoje e também trazer para a experiência da nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Derramai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito, para que no mesmo Espírito em que a tua palavra foi escrita, nós possamos ler, meditar, contemplar, rezar com a tua palavra. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós. E valemos. É isso aí, meu irmão, minha irmã. O evangelho que nós vamos partilhar, depois de um tempo aí ouvindo e lendo o evangelho de São Mateus. Nesta segunda-feira vamos ler o evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 30. Então, se você gostar e quiser acompanhar conosco, você pode pegar aí a sua palavra, a sua liturgia diária, para podermos ler aí e ficar atento àquilo que o texto está nos dizendo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 4. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, então, na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, em liberdade os cativos, para publicar o ano de graça no Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham-lhes os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade eu vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva de Sarepta na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se, lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesse dia, nessa segunda-feira, que nós estamos aqui partilhando mais uma vez, através desse programa Palavra Viva, nós precisamos atentar os nossos ouvidos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, naquilo que Jesus está dizendo. A palavra interessante aqui é que
logo após Jesus ter enrolado ali as escrituras e se assentado, a palavra diz que tinham os olhos fixos nele. Nós precisamos estar atentos nesse dia, né? E sempre que lermos a palavra, que ouvirmos a palavra de Deus, porque a palavra é essa palavra que cria, essa palavra que está a todo momento criando, né? E em todos os momentos que nós fazemos a Lexio Divina, a leitura orante, nós precisamos ter em nós essa meditação que Deus está criando em nós, que essa é a agenda de Deus para nós nesse dia. Deus cria, Deus faz através da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos faz nascer de novo. Por isso é essa palavra viva. A palavra de Deus não nos faz perecer. A palavra de Deus não nos faz morrer. A palavra de Deus não nos mata, ela nos cria, ela nos faz nascer. Então, precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor nesse dia, né? Porque no Evangelho dessa segunda-feira, nós estamos aqui assistindo a Jesus mais uma vez, né? E Ele quer, na verdade, né, nos mostrar e nos ensinar a ler a palavra, a ouvir a palavra no mesmo espírito em que ela foi escrita, no mesmo espírito que a palavra foi profetizada. Por exemplo, Jesus ele pega aqui a profecia de Isaías e nós precisamos ler nesse mesmo espírito em que essa profecia foi inspirada. Quando ouvimos, nós precisamos ter o mesmo espírito. Isso é se voltar, isso é ser tragado, isso é ser tomado pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós precisamos entrar na palavra. Ler a palavra é entrar nela, né? É entrar naquela situação, entrar naquela sinagoga com Jesus, né? E nos questionar, porque aí ao ouvir o que o texto nos diz, nós começamos a trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, e já entramos na linha da meditação. Então, ele hoje nos dirige, né, nos ensina a ler, né, essa palavra, como ele leu lá na sinagoga, no mesmo espírito. E aí nós já podemos nos perguntar, aí nós já podemos começar a nos questionar, que é o que faz parte da meditação, né? O que essa palavra diz a mim? O que o texto está dizendo a mim? Né? A minha realidade. Como eu tenho lido a palavra? Como eu tenho ouvido a palavra de Deus? É muito importante isso. E isso é particularmente importante, sobretudo, no que se refere aos textos do Antigo Testamento. Qual é a chave de leitura do Antigo Testamento? Das profecias, dos profetas, né? Qual é a chave de leitura? O próprio Cristo, o próprio Senhor. Nós precisamos encontrar Cristo na palavra do Antigo Testamento. Ele é a chave de leitura, ele é o centro das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, mesmo as do Antigo Testamento, estão direcionadas para Cristo. Nós nunca vamos compreender e vamos ficar sempre na dúvida, né? Mas eu leio a palavra, eu não entendo. Por quê? Porque Cristo não tem sido a minha chave de leitura. Então, o que se refere aos textos do Antigo Testamento, tão marcados pela presença de guerras, de catástrofes, né? Onde a gente ouve muito falar da aliança do Senhor com o seu povo, o povo de Israel, o que distingue, né, o Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Daquele Deus impaciente, daquele Deus irascível, daquele Deus que parece muitas vezes vingativo, né? Do Deus do Novo Testamento, que é mais compassivo, lento para punir, sempre pronto para perdoar. Então, nós precisamos pedir a graça a Deus de ler essa palavra para poder compreender e deixar com que Cristo, com que Jesus seja de fato essa chave de leitura. Então a fé na igreja, no entanto, ela rejeita, né, esses desvios que nós trazemos, vamos dizer assim, essas limitações que nós temos ao ler e ouvir a palavra de Deus, né, aos textos sagrados. Então sempre, né, nós precisamos pedir ao Espírito que nós tenhamos esse sentido profundo, né, do que está por trás, o que está entre linhas, né, da palavra de Deus, de maneira particular no Antigo Testamento. Então, Jesus, ele, como
o Cristo, como cabeça da igreja, ele é a chave de leitura de cada página da Sagrada Escritura, de cada página da sua Bíblia. Meu irmão, Jesus, ele é essa chave de leitura, ele é esse guia, ele que nos conduz, né, para poder compreender, né, com mais profundidade, né, sair da superficialidade, do raso, né, quando se trata de compreender a palavra de Deus, quando se trata de se aprofundar nas Sagradas Escrituras, nos textos sagrados. Então vamos pedir ao Senhor a graça, né, nesse dia, nessa segunda-feira, de que Ele nos conceda a graça do seu Espírito, para que nesse mesmo Espírito, assim como eu rezei no início, né, Senhor, dá-me o mesmo Espírito, que no mesmo Espírito em que a tua palavra foi escrita, que ela foi inspirada, que ela foi profetizada, eu possa lê-la hoje, possa lê-la, possa meditá-la, possa rezá-la e contemplá-la. Então, fica aí a pergunta para você, né? Nós estamos aproximando do nosso intervalo do programa Palavra Viva, mas vá para o intervalo pensando com que espírito eu tenho lido a palavra de Deus, qual é a chave de leitura que eu tenho usado para compreender, para me aprofundar, para conhecer os textos sagrados. Já a gente volta, o programa Palavra Viva está só começando, convido você a ficar conosco para que no segundo bloco a gente continue essa meditação no Evangelho desse dia, na 22ª semana do Tempo Comum. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, e no primeiro bloco nós meditamos, nós falamos, né, sobre que espírito nós temos lido a palavra, né? Nós vimos aqui Jesus que leu, né, as Sagradas Escrituras naquela sinagoga, e aquelas pessoas tinham os olhos fixos nele, né? Logo após ele ter terminado de ler, as pessoas mantiveram seus olhos fixos nele para ouvir o testemunho, para ouvir o que ele ia dizer, né? E Jesus, né, como se diz, na sua sabedoria, na verdade que ele sempre traz, né, na sua palavra, diz que hoje essa palavra se cumpriu, né? Então, aqui Jesus levantou e aplacou a cólera de muitos, né, quando diz isso, porque quando ele diz assim, hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir, e é a verdade, né? O que eu dizia no início do programa, no primeiro bloco, Jesus, ele precisa ser a chave de leitura. Nós precisamos encontrar Jesus em cada versículo que nós lemos na Sagrada Escritura. Em cada página, em toda a Bíblia, né? Eu não sei se você já leu a Bíblia toda, né? Um certo tempo da minha vida, né? No início da minha conversão, eu me desafiei, né, a ler a toda a Sagrada Escritura, consegui, mas talvez não tenha lido como eu deveria ler, né, procurando encontrar, né, Jesus em cada, né, naqueles versículos mais ermos, vamos dizer assim, né, entendendo que Deus, principalmente todo o Antigo Testamento, ele é direcionado
para Cristo. Tudo aquilo que aconteceu, todas as histórias, tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, ele é direcionado para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E se de algum modo nós não conseguimos ver neste ou naquele versículo, é porque nós não estamos lendo direito. É porque nós não estamos lendo no mesmo espírito em que a palavra foi escrita e com o mesmo propósito que a palavra tem em nossa vida. Mesmo que Deus seja um só, mesmo que seja a sua palavra, Jesus é quem dá testemunho das Escrituras, né? É esse versículo que eu iniciei o segundo bloco do nosso programa, né? Quando Jesus diz, hoje se cumpriu, ou seja, né, todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca, diz o Evangelho de hoje, né? E ele dá o próprio testemunho. Então é claro que nós podemos, podem ter, né, vários e múltiplos sentidos o texto sagrado, dos quais o primeiro e principal não é senão o sentido literal, sobre o qual fundamentam todos os outros sentidos, né? Mas é o sentido espiritual que deve estar ordenada a nossa meditação das Escrituras. Ou seja, não adianta de nada, né, eu ficar só na letra, eu ficar só na palavra. Eu preciso trazer o sentido espiritual. E o sentido espiritual que é dado às Sagradas Escrituras é o Cristo. É Jesus, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu não leio nesse espírito, se eu não trago para esse sentido espiritual, eu nunca vou conseguir compreender a palavra. Eu não estou lendo direito, eu não vou conseguir meditar, né? E isso aqui é o Catecismo da Igreja. Vou repetir, né, aquilo que o Catecismo da Igreja diz. Olha aqui, lá no número 116, né? É sempre bom a gente também se embasar, né, daquilo que a doutrina, daquilo que, né, a igreja nos diz. E ela diz, ó, é claro que podem ser múltiplos sentidos do texto sagrado, dos quais o primeiro e principal não é senão o sentido literal, aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, sobre o qual se fundamentam todos os outros sentidos. Então, né, ao sentido espiritual deve estar ordenada a nossa meditação das Escrituras, que nos falam sim do passado, mas que se realizam hoje e sempre como, né, uma insinuação ao Senhor, ao próprio Senhor. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos insinua, ela nos joga, né, em Deus, ela nos lança em Cristo, ela nos lança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu ouço, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então, quando eu faço a minha leitura orante da palavra, assim como nós estamos fazendo no programa de hoje, nós precisamos nos atentar e entender que essa palavra está se atualizando na minha vida hoje, que essa palavra é a agenda de Deus na minha vida hoje. E qual é a resposta de oração que eu tenho dado ao Senhor? Porque eu preciso dar uma resposta, né? Porque o texto que eu ouço, aquilo que o texto diz para mim, né, é aquilo que o texto vai me fazer dizer para Deus. É aquilo que o texto vai me fazer a rezar, né? É aquilo que é a minha vida de oração. É aquilo que eu estou lendo hoje. Então, com essa ideia, né, com essas ideias em mente, nós precisamos pedir a Deus a luz. Precisamos pedir a Deus o entendimento para poder enxergar o seu Filho e tudo quanto diz a respeito do seu mistério de amor e redenção em cada passagem. Nós precisamos pedir a Deus a luz do Espírito para compreender a nossa salvação, a história da nossa salvação, a história da nossa redenção, para compreender esse amor de Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que nos resgata. Então eu convido a você, meu irmão, minha irmã, nesse programa Palavra Viva de hoje, a pedir o Espírito Santo, a pedir a Deus Pai, né, que em nome de Jesus derrame sobre nós a graça do Espírito Santo, para que de fato, né, nós sejamos lançados, mesmo que seja com violência. E quando eu falo violência, no sentido da nossa conversão, no sentido da nossa mudança de mentalidade, nossa mudança de vida, nós sejamos lançados em nosso Senhor, para enfim compreender em cada figura, em cada expressão, em cada página dos textos sagrados, né, o Senhor. Que cada leitura, cada meditação, cada programa Palavra Viva que você tem acompanhado, cada dia que você se detém aí a meditar a palavra com a sua liturgia, com a sua Bíblia, ou ouvindo através de uma pregação,
ou ouvindo através, né, de uma homilia, você possa encontrar o Senhor. Que Deus dê a graça a cada um de nós, que Deus dê a graça a nós de maneira íntima e pessoal, de encontrar o Senhor, sim, em tudo aquilo, principalmente naquilo que ainda nós não entendemos. Porque é muito fácil a gente dizer, eu leio a palavra de Deus, mas eu não entendo, como é que eu faço? Peçamos o Espírito, supliquemos o Espírito Santo de Deus para que a gente possa, né, para que o Espírito Santo possa ditar, né, ditar e nos mostrar e nos fazer ter esse encontro com o Senhor através das Sagradas Escrituras. Por isso, meu irmão, convido você agora a se colocar na presença de Deus, para que nós possamos rezar, a pedir ao Senhor a graça nesse dia, nessa semana que se inicia, para que Ele derrame em abundância sobre nós, para que Ele derrame em abundância sobre o nosso coração, para que diante das nossas limitações, diante das nossas dificuldades de compreender a palavra, mesmo lendo tantas vezes, nós não desistamos, nós sejamos insistentes com Deus a pedir e a clamar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos ajude a encontrar o Senhor, a ter um encontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo em cada parágrafo, em cada linha, em cada letra dos seus textos sagrados. E que nesse mesmo Espírito nós sejamos inspirados, e que nesse mesmo Espírito nós possamos ser levados por Deus a nos encontrar com Ele. Por isso Jesus nos ajuda nesse dia, a cada um daqueles que estão acompanhando aqui pela TV Candidez, que vão acompanhar esse programa também no nosso canal. Sim, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, dá-nos essa graça. Perdoai-nos, Senhor, por tantas vezes ler a Sua palavra sem dar a ela a fé necessária, a digna fé de acreditar, a credibilidade que ela traz, a verdade que ela é. Por isso, Senhor, perdoa-nos por tantas vezes ler mal a Sua palavra. Que o Senhor ajude a cada um de nós, Senhor Jesus, a trazer para a nossa vida e a buscar sempre esse Espírito, esse mesmo Espírito que inspirou tantos escritores sagrados, que inspirou também a vida de tantos santos, Senhor Jesus, que em suas bibliografias trazem em si o Evangelho vivo, Senhor, através de suas vidas. Que nós sejamos um desses, Senhor, e que no fim de tudo, Senhor, possamos colher os frutos daquilo que lemos, daquilo que a palavra atualizou em nós a cada dia, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, fazei-nos compreender que a Tua palavra é a nossa agenda, que a Tua palavra cria, que a Tua palavra nos gera. Por isso, Senhor, te entregamos o nosso coração, a nossa vida. Eu te entrego, Jesus, cada irmão e irmã que está ouvindo, que está assistindo, acompanhando esse programa, para que possam colher os frutos da força e o efeito que essa palavra tem, e que ela não volte para ti sem o devido fruto, Senhor Jesus. Bendito seja Deus, meu irmão, minha irmã, por essa palavra. Bendito seja o Espírito Santo, que estava sobre Jesus, e que esse mesmo Espírito possa nos conduzir a ler e a entender e a se debruçar e a se lançar cada dia mais nessa palavra maravilhosa, nessa poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos que vamos. O programa Palavra Viva volta amanhã, durante toda a semana, de segunda a sexta, o programa Palavra Viva está aí junto com você para podermos juntos ler essa palavra, meditá-la, rezá-la e contemplá-la. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade.
Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.